E a gente vai trazer uma imagem que é revoltante para dizer o mínimo, tá? Porque quem já passou por isso é impossível não se identificar. Pelo seguinte, uma adolescente se desesperou ao ser assaltada. Ela implorou para não ter o celular dela levado porque o pai ainda estava pagando pelo aparelho. Vamos assistir o vídeo para ver o drama pela qual ela enfrentou. Vamos lá. Olha, a gente evidentemente fica revoltado ao ver uma cena dessa. Quem já teve o celular, o aparelho de celular, né, Palumbo, apreendido, não dá para ficar com aquela sensação de impotência, revolta total. E, enquanto o celular dela ainda está sendo parcelado, a família fazendo um esforço brutal para poder dar alguma comodidade a ela, grande parcela da população brasileira sofre exatamente com esse tipo de cena. O que você achou? Olha, apesar de ter mais de 20 anos como policial, eu vejo essas cenas aí e eu fico com ódio. A minha vontade, claro que eu não vou fazer isso, é pegar um cara desse, dar um cacete nele, dar um pau nele e deixar ele sem andar. Porque é um sofrimento demais. Eu já fui roubado, para quem não sabe. Com 14 anos, a minha família não tinha condição de me comprar um skate. Eu trabalhava de office boy numa empresa de adubos. Trabalhei, comprei o skate, não durou uma semana, fui roubado. Por causa disso, eu virei delegado. Eu queria que o PP estivesse aqui hoje, porque o PP defende esse tipo de situação aí, acha que não tem que ter prisão, acha que não tem que acabar com a saidinha, que não tem que acabar com a progressão de regime. Eu realmente, apesar de ser cristão, eu não tenho um pingo de dó desses vagabundos. Eu lamento muito que não passou uma viatura da Rota, do GOI, do Garra, e deu-lhe uma azeitonada no meio da testa. Porque esse povo assim não tem conserto. Ele deu um mata-leão na menina, ele maltratou a menina, bateu na menina e levou o celular de que o pai dela, trabalhando, comprou em prestações. Só pra gente ter, em nome da precisão aqui, meu caro David de Tarso, aonde exatamente aconteceu essa cena lamentável? Esse caso foi em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, em frente à Câmara Municipal da cidade. Então, chegaram os dois motociclistas, como a gente viu na imagem. A mulher implorou, adolescente de 16 anos apenas, né? Implorou para não ter o celular levado, que ainda está sendo pago pelo pai. Mas eles, mesmo assim, acabaram levando o celular embora. O mais desgastante de ver uma cena dessa, né, Jess, é o fato que ela até implora ali e tenta fazer, talvez, com que o bandido pudesse ter o mínimo de empatia com a situação do parcelamento, que o pai dela deve estar se desdobrando para poder dar esse presente a ela, né, esse celular. E é lógico que o sujeito, se for bandido, é que ele já, por essência, na origem, já não vai ter empatia nenhuma. O que você acha? Não, eu acho que não tem empatia nenhuma. E assim, eu até queria compartilhar uma história. Quando eu tinha 16 anos, meu avô me deu um celular. Eu queria muito celular, ele foi e me deu de presente. Uma semana depois, num domingo, eu tava voltando do meu colégio. Na época, eu morava em Goiânia. O cara veio, tomou o celular e eu levei um susto tão grande que eu reagi. Fiquei fazendo como ela, segurando. E muita gente julga, né? Não tem que reagir. Mas essas reações, muitas vezes, elas são emocionais, você não escolhe reagir de fato. E aí, naquele momento de agonia, naquele momento ali, ele foi e me deu um soco na cara. Caí, fiquei desesperadíssima, passei uma semana, assim, morrendo de medo de sair na rua. Então, o impacto nisso, de ser... Corria gente depois que viu para ajudar, mas assim, você fica realmente sofrendo por isso. Não é só o bem, é o trauma, é o susto. Às vezes, eu me sentia assim, eu não devia ter reagido, não devia. Não tinha a mínima capacidade contra um brutuco daquele. Mas eu reagi. Mas eu reagi no ímpeto ali. Eu sofri muitos dias pensando no risco que eu corri, revivendo, pensando, meu avô me deu presente, eu já perdi. Então, me responsabilizava. Eu falava, eu perdi o celular. Não perdi, eu fui assaltada. E muita gente, hoje em dia, culpa as vítimas também. Fala, tá dando bobeira. Sim, ainda que a gente possa ter prioridade, cuidado, sim, a gente também não pode virar e culpar as pessoas. Dessa vez, meu caro Mota, foi em São João do Meriti, município ali da região metropolitana do Rio de Janeiro.
Mas são cenas que são cada vez mais corriqueiras, fazem parte do nosso cotidiano, infelizmente. Mas o problema é que, enquanto a compra é parcelada, o roubo é à vista, né? Marinho, quem está ali chorando na calçada, lamentando, é o Brasil. Aquela jovem ali representa toda a população brasileira. Eu garanto que a maioria de nós já foi assaltado várias vezes. Aquela jovem ali somos todos nós. Aquela jovem ali é consequência do projeto de destruição do sistema de justiça criminal que está em andamento no Brasil há várias décadas. Nunca esqueçam que o roubo de celular foi expressamente autorizado por alguns políticos que disseram na televisão para todo mundo ver que não há nada demais. Um jovem, roubaram um celular. Ele só quer tomar uma cerveja. Não vamos esquecer da filósofa insensada no meio cultural brasileiro, inclusive já foi candidata ao governo do Rio de Janeiro, que ela disse que ela entende a lógica do assalto. O assalto tem uma lógica. O sujeito quer uma coisa que ele não pode ter, então ele toma de você. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu no Rio de Janeiro, num domingo de praia, onde estavam acontecendo muitos arrastões. Um jornal do Rio de Janeiro publicou uma foto de um pivete roubando o celular de uma jovem. E aí o protesto foi geral, a polícia militar fez operações, os intelectuais vieram em defesa do bandido, dizendo que não tem nada demais, ele só estava querendo melhorar um pouco a vida dele com um pouquinho de dinheiro, roubando o celular de uma burguesinha. E aí aconteceram duas coisas. A burguesinha veio na mídia e disse: eu sou balconista, moro no mesmo bairro que o assaltante. Eu comprei esse celular pagando em 12 prestações e agora vou ter que pagar as outras prestações. E o melhor, Marinho, foi a mãe do vagabundo que apareceu e deu uma declaração dizendo: ele fez isso de molecagem, não falta nada em casa para ele, ele tem tudo o que ele precisa. E por último, para fechar, a declaração do próprio pivete, que disse que fez aquilo de onda. Ele estava com os amigos na praia e achavam que era uma boa opção de diversão sair roubando os outros. O que dói é ter a certeza de que esses são os minúsculos relatos diante da situação como um todo, Brasilzão afora. Mas excelentes exemplos aqui para a gente ilustrar o buraco que a gente está metido, né, Desculpa aí, David? tia, é o nosso trabalho, né? Lembra daquele caso de São Paulo que aconteceu recentemente? Pois é, e o simbolismo desse caso de ser na frente da Câmara de Vereadores. Aí também, A avacalhação que isso significa, né? A lei não serve de nada. O Estado não consegue garantir os direitos mais básicos de uma jovem sonhadora que a gente não sabe qual é a história que está por trás desse celular. Porque, na prática, quando a pessoa reage dessa forma, não é apenas o bem material, não é uma questão apenas materialista. É toda a história de família, toda a história de esforço, tudo que está por trás daquilo tem um significado que só o proprietário é capaz de saber e que o bandido ignora de uma forma que desrespeita profundamente a vida, a liberdade e a propriedade do outro. muito bem colocado, como sempre, meu caro Mano Ferreira. Mas olha só, como a gente repercutiu e muito ontem, é de lavar a alma, né, David? O quanto a gente está vendo mega operações revelando e super esquemas aí de lavagem de dinheiro associado ao faroeste da jogatina que segue contaminando aí o brasileiro de modo geral.